Por mais que de repente você olhe e fale assim, pastor, eu não sou o líder do meu grupo, mas você lidera pessoas que estão à sua volta. E a gente precisa entender isso. Liderança não é mais aquela coisa que nós víamos antigamente, que você chegava, falava assim, não, fulano não era nem líder, chamava-se de chefe. O fulano é o chefe, e ele vai lá, e ele manda, ele não faz nada. Hoje não, o líder é aquele que está junto, que está fazendo, que está sempre colocando a mão na massa junto e desenvolvendo o trabalho. Sabe, a gente precisa entender que liderança é quando nós agimos. E a forma como agimos acaba influenciando pessoas. Você já viu um testezinho que fizeram uma certa vez? Se uma pessoa parar do seu lado e ela bocejar, você acaba bocejando junto? Você já fez isso ou não? Se eu pegar aqui e fizer assim, já te dá aquele comichão para você abrir a boca junto. Sabe por quê? Porque você está vendo. Olha lá, já teve gente abrindo a boca junto. Você está entendendo porque você está vendo. Agora, imagine se isso é ruim, amém? Isso é ruim, fazer as pessoas ter sonolência no meio da mensagem, isso é péssimo, irmão. Agora, nossa liderança, quando nós agimos, quando nós fazemos algo, nós estamos influenciando. Agora, como cristão, a gente precisa entender que nós somos chamados para isso. É um chamado de Deus. Deus tem um plano, um propósito de cada um de nós de fazermos algo para tocar na vida das pessoas que estão à nossa volta, para que elas se aproximem de Deus. Então, essa é uma função nossa, liderar pessoas através da ação, através daquilo que fazemos. O apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Faça o que eu faço. Não tem problema nenhum, aquilo que eu estou fazendo, você pode fazer, porque se você fizer, você está fazendo o que o próprio Pai fazia. E isso nós precisamos entender. É assim que nós devemos ser. Nós devemos agir. Diga assim para a pessoa que está do teu lado, você precisa agir. Falar até papagaio fala. Você entende? Agora, nossa função como líder é agir. Definindo a liderança, influência e perspectiva. Liderar é influenciar pessoas, levando-os a uma nova perspectiva em suas vidas, inspirando e ajudando a descobrir o seu propósito. Quer dizer, quando eu lidero, eu inspiro pessoas. Eu inspiro elas a quererem fazer o melhor delas. Sabe, o meu papel como pastor aqui sempre é inspirar você a ser melhor no reino de Deus. É ser um homem, uma mulher mais convicta do teu chamado. Um homem, uma mulher que adora mais a Deus, que louva mais a Deus, que serve mais a Deus. Toda liderança ela tem que inspirar as pessoas a buscarem o melhor dela, a buscarem uma perspectiva de descobrir o real propósito da vida dela. Porque nós já sabemos. Como assim, pastor? Como que eu já sei? Você sabe o seu propósito, é servir Deus. Você sabe que o seu papel é cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E seja onde for que Deus te colocar. Sabe, hoje estou trabalhando com as crianças. Glória a Deus, aleluia. Amanhã eu vou trabalhar com os jovens. Amém. Sabe, Deus sabe aonde colocar a gente. Deus sabe o momento certo para todas as coisas. Mas há algo que eu tenho que fazer. Aonde eu estiver, eu tenho que inspirar pessoas. Segundo, responsabilidade e chamado. Na liderança cristã, essa responsabilidade é amplificada, pois somos chamados por Deus para a sua missão. Quer dizer, não é uma escolha, irmãos. É uma missão. É aquilo que o próprio Deus pede para a gente. Então Deus pediu, Ele comissionou, quer dizer, Ele te deu uma missão daquilo que você precisa fazer. Então, se eu vou ser diácono, se eu vou ser voluntário, se eu vou ser músico, se eu vou ser líder de mulheres, líder de jovens, eu tenho que ser o melhor, porque é um chamado, é uma missão que Deus me deu. Sabe, Deus mandou eu fazer aquilo, então
eu não posso fazer de qualquer jeito, porque agora é diferente, a responsabilidade é maior. Sabe, o Digão, ele é líder lá na empresa dele. Imagine se ele chegar lá na empresa dele e ele chegar todo dia atrasado. Sabe, já pensou o Digão chegar lá, que hora que você entra, Digão, no trabalho? 7 horas, e ao invés dele chegar às 7 horas, ele chegar todos os dias às 7h10. Quanto tempo você acredita que vai demorar os funcionários que estão ali começarem a chegar às 7h10? Uma semana? 2 semanas? 1 mês no máximo? Eles vão estar seguindo o exemplo do Digão. Se o Digão olhar e falar assim, quando der 5 horas, que é o horário que ele sai lá do trabalho, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Quando der 15 para 5, eu vou para o banheiro. Tem um monte de gente que faz isso, não faz? 15 para 5, ele vai para o banheiro, 15 minutos, e ele fica lá parado, esperando passar os 15 minutos. Vai passar o tempo. Os funcionários vão começar a fazer a mesma coisa. Porque a liderança nossa, ela é um exemplo. Agora, ali, ele é um líder. Aqui é uma missão. Aqui é uma missão que Deus me deu. Aqui é uma missão que Deus te deu. Aqui a responsabilidade é maior. Pastor, mas lá é o meu salário. Pode ser o seu salário. Mas aqui a sua responsabilidade é com Deus. É aquilo que você vai fazer com o Senhor. Então, entenda bem isso. Qual é a sua responsabilidade? Porque é um chamado, é a missão que Deus te deu. Vamos refletir um pouquinho sobre Barnabé como um exemplo de liderança. Atos capítulo 11, versos 24, não precisa abrir, está aí mesmo. Eu já coloquei o versículo para a gente ganhar tempo. Fala assim, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 24. Barnabé é um modelo de líder que investe na vida dos outros, transbordando amor, cuidado, e ele exemplifica essa importância de nós termos os atributos de um líder cristão. Sabe, irmãos, existem algumas características que precisam estar em todos os líderes. É uma característica, pastor, mas eu não sou o líder, volto a dizer, mas isso é uma característica que tem que estar em todos nós. Pastor, eu não tenho, então você precisa desenvolver essa característica. E a primeira característica é bondade. Diga para o teu irmão que está do teu lado, seja bondoso. Bondade inspirada por exemplos como Barnabé. A bondade é uma marca essencial de um líder cristão. Efésios capítulo 4, no versos 32, diz assim, antes sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Sabe, irmão, uma característica que a gente precisa ter, não só como líder, mas como cristão, é a bondade. Sabe, ser bondoso com as pessoas, pensar no bem das pessoas. Pastor, mas a pessoa fez o mal. Quanto mal a gente fez para Jesus? Quanto mal a gente fez para Jesus e nem por isso ele deixou de nos amar. Nem por isso ele deixou de ser bondoso. Sabe, todo líder ele precisa ter a bondade no coração dele. O que é bondade, pastor? É olhar para a pessoa e ver aquilo que eu posso fazer que ajude as pessoas. Não é olhar para mim, não é aquilo que eu vou ganhar, mas é aquilo que o todo pode ganhar, o que você pode crescer, quem você pode ser melhor. Entende? Então, aprenda a ser bondoso. Colossenses capítulo 3, no versos 12, diz assim, vistam-se, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Sabe, irmão, ter compaixão das pessoas. Pastor, para mim errou uma vez, já era, não quero nem saber. Imagine se Jesus tivesse desistido de nós no nosso primeiro erro. Imagine se a pessoa
a nossa família tivesse desistido de nós na nossa primeira falha. Então tenha compaixão, tenha paciência, tenha bondade, tenha humildade de reconhecer que não é só ele que erra, que você também pode errar. Sabe, irmãos, todos nós em alguma área já erramos e vamos errar. Nós não somos perfeitos. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Ainda mais se tiver a sua esposa ou o seu marido, fala assim, você acredita? Eu não sou perfeito. Esses dias eu com as crianças brincava com a pastora, porque ela virou para mim e disse assim, eu errei. Eu falei, grava aí. Samuel pegou o celular, eu falei, grava isso daí, porque isso aí é muito importante ser gravado. Um negócio desse, o marido ouvir a mulher dizer que ela errou, isso é raro. Os que são casados aqui, é assim ou não é, irmão? É raro ou não? Eu falei, olha, grava isso aí. Meus filhos gravaram, ela foi lá e cancelou a gravação. E gravou no celular dela. Está gravado ainda? Depois eu vou passar aqui no telão para os irmãos verem. Estou brincando. Mas, irmãos, a gente tem erros, a gente tem falhas. Então as pessoas vão errar. E a gente tem que ter bondade, mansidão, sabe, ter calma com as pessoas. Segundo, ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é crucial para o orientar as ações e as atitudes de um líder. Sabe, irmãos, isso é fato. Todos os dias eu oro e eu peço para Deus para que Ele me dê sabedoria. Sabe, quando eu vou atender alguém na minha sala, ou vou atender alguém em algum lugar, eu logo vou orando, falando com Deus, Deus me dá sabedoria. Que o Teu Espírito Santo me dê graça agora para eu entender. Irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque se nós falarmos de nós mesmos, volta e meia vai sair uma besteira. Volta e meia vai sair algo que a gente acha que é bom, mas que na verdade não é. Volta e meia vai sair um velho homem tentando nascer. Vai tentar um velho homem crescer ali dizendo que o que deve ser feito, sendo que nós precisamos ser guiados por aquilo que o próprio Cristo faz, quer dizer, guiados pelo Espírito Santo. A pergunta é, como Jesus agiria? Essa é a pergunta nossa como líderes. Será que Jesus agiria como eu estou agindo? Será que Jesus faria aquilo que eu estou fazendo? Ou melhor, de repente a gente tem que se perguntar, como é que Jesus agiria diante dessa situação? Como é que Jesus falaria, tomaria as decisões? Efésios capítulo 5, versos 18, diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, fala dos frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, nenhuma dessas características, nós já falamos aqui sobre os frutos do Espírito, nenhuma característica dessa vem sobre nossas vidas se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Ele está literalmente ligado. Então, se eu quero ser um bom líder, eu preciso ter o Espírito Santo. Como é que eu tenho o Espírito Santo, pastor? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Coisa básica que um líder tem que fazer. Pois nós vamos falar com isso com mais ênfase, mais lá na frente. Mas, irmãos, é básico em qualquer líder ter um tempo de oração. Ter um tempo de jejum, ter um tempo de leitura da palavra. Mas por quê, pastor? Como é que você quer ser guiado pelo Espírito Santo se você não tem intimidade com Ele? Se você não conhece Ele, se você não sabe aquilo que tem valor para a vida dele? E por último, nesse primeiro tópico, nesse primeiro ensinamento de Barnabé, a fé. A fé impulsiona o líder, permitindo viver vitoriosamente diante das adversidades. Sabe, irmãos, você já viu falar
eu não sei se eu vou falar o ditado certo, mas é que de um limão a gente tem que fazer uma limonada, é isso? Tá certo? Se não é assim, é por aí. Sabe, irmãos, a fé é exatamente fazer isso. É pegar da onde você está ali, do limão, dos problemas, e fazer algo maior. Sabe, você nunca vai pegar uma liderança já onde você precisa chegar. Sabe, sempre vai ter graus a serem alcançados, batalhas que você precisa enfrentar para chegar no lugar aonde você precisa chegar. Entende? Ah, pastor, estou assumindo agora, algumas pessoas foram trocadas de áreas, domingo de Santa Ceia a gente vai apresentar isso. Mas, pastor, eu fui trocado de área e eu vou só manter aquilo que alguém já fazia, ou só vou... Não, você tem que fazer algo a mais, tem que dar um resultado melhor. Não é menosprezar aquilo que o seu antecessor fez, que esse é o maior erro na política brasileira. O maior erro da política brasileira é que se o Digão era o prefeito da cidade e eu assumo, eu deixo todas as obras que ele estava fazendo para trás e não quero nem saber, perdeu tudo. Não, irmãos. Na vida cristã, na liderança cristã, não. Eu pego aquilo que ele tem de bom, continuo praticando aquilo que ele fazia bom, mas eu tenho que fazer algo para que aconteça algo maior e melhor ainda. Mas isso só é alcançado com a fé. Por quê, pastor? Porque nós, sem fé, nós só vamos por aquilo que enxergamos. Sabe, quando Deus vira para Abraão olhar a terra que Deus ia dar para ele, Deus não vira para ele e fala assim, Abraão, olha aí e o que você enxergar está bom. Não, Deus olha para ele e fala assim, sobe num lugar alto e até onde você enxergar, eu te darei. Quer dizer, aumenta a tua visão, aumenta a expectativa daquilo que você vai viver. E nós só podemos aumentar a expectativa através da fé. Através de crer naquilo que Deus é poderoso para fazer na nossa vida. Hebreus capítulo 11, no verso 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu paro primeiro aqui dizendo para você, se você não tiver fé como líder, você não vai lugar nenhum. Porque Deus não pode se agradar de você se você não olhar e falar assim, vou dar um exemplo, estou assumindo os jovens estão com 15 jovens hoje na igreja. Ah, se eu chegar no final do ano com os mesmos 15 jovens, está ótimo, está extraordinário. Não. Deus está chamando cada um de nós para olhar e falar assim, sobe para um lugar mais alto, enxerga mais longe, vê mais longe, porque é onde eu vou te levar. Quer dizer, é ter fé, é acreditar que eu posso viver coisas maiores. E ele termina dizendo, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Romanos 1, versos 17, diz, pois o evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, não tem outra forma. Cada passo, como pastor que eu dou aqui na igreja, é dado pela fé. Cada passo, seja ele quando a gente vai comprar um instrumento, quando a gente vai reformar o púlpito, quando a gente vai pintar a igreja, cada passo é dado pela fé. Quando a gente vai fazer um evento na igreja, quando a gente vai fazer uma determinada, seja o que for na igreja, tudo pela fé, irmão. Nós não temos como mensurar, nós não temos número. Sabe, é diferente quando você vai fazer alguma coisa na empresa, você tem certeza que os funcionários vão estar lá. Por quê? Porque eles recebem para aquilo. Aqui, a gente tem que entender que tudo que a gente faz pela fé. Que Deus vai prover, que Deus vai gerar, que Deus vai dar. Então nós vamos muito mais além, por quê? Por causa da fé. E a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Fala para o teu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Se eu como líder quero agradar a Deus, eu preciso ter fé. Ao conhecermos a história de Barnabé,
vamos nos deparar com ele sempre transbordando e investindo tudo que podia em seu exercício de liderança, derramando e investindo em pessoas. Olha, nós vamos ver 3 áreas que Barnabé não tinha problema para investir. E é 3 áreas que nós, como líderes, precisamos fazer. Nós não podemos ter medo de investir. Sabe, irmãos, eu com a pastora sempre falamos sobre isso. Se você não investir, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu estou falando em tudo, irmão, na vida. Se você não investir em pessoas, você não vai ter gente boa do teu lado. Se você não investir financeiramente, você não vai ter dinheiro. Se você não investir, irmãos, tudo que a gente faz é através de investimento. Se você não investir no seu casamento não vai ser bom. Se você não investir no teu trabalho, você não vai ser um bom funcionário. Você não vai ser um bom patrão. É assim, irmão. Investimento financeiro. Contribui generosamente para o trabalho da igreja. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Ele não tinha problema de investir. Atos capítulo 4, 36, 37. Ele não tinha problema em investir as finanças dele. Sabe, irmãos, tem líder que até hoje não aprendeu a ser dizimista. Pastor, imagina, verdade. Ele ainda não aprendeu a investir no reino de Deus. Como é que pode um líder ser exemplo para outros se ele não é fiel no dízimo? Como é que ele pode chegar dizendo para as pessoas, olha, faça o que eu faço, porque eu obedeço a palavra de Deus, por isso eu sou líder. Sendo que ele vai lá na hora de dizimar, ele é infiel. Aqui mostra Barnabé sem medo nenhum de dizimar, de ofertar. No caso aqui, ele vende algo dele e entrega por inteiro. Sabe, irmão, não tô aqui dizendo para você que você tem que ir hoje lá vender a sua casa e entregar ela como oferta. Se Deus não mandar, irmãos, não precisa, mas você tem que ser generoso. Agora, se Deus mandar, faça. Poxa, pastor, é verdade, irmão. Porque se Deus mandar você fazer, é porque Ele está preparando algo muito melhor para você ali na frente. Isso é fato. Entende? Então, quando a gente aprende a investir no reino de Deus, a gente sabe que ali na frente algo maior virá sobre a nossa vida. Investimento pessoal. Apoiou e acreditou em Saulo, mesmo quando todos os outros duvidaram dele. Você sabe que Saulo era um perseguidor. Olha o que o texto fala aqui. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. Irmãos, eu me lembro um dia, não sei se a Noêmia vai lembrar, quando nós começamos com as células aqui na igreja, e a Noêmia tinha tido uma experiência há muito tempo atrás, eu acho que na época não chamava célula, chamava santuário, qualquer coisa assim. Eu não sei se ela vai lembrar, mas ela chegou para mim e falou assim, pastor, quando a gente começar a fazer as células, e as células começarem a crescer, o senhor não vai chegar e tirar nós da célula com medo porque a célula cresceu? Você lembra disso, não? Eu falei, não, Noêmia. Pelo contrário, o meu prazer é que cresça. Que cresça mesmo, que você exploda, que você vá muito mais além. E é verdade, irmãos, eu nunca tive problema nenhum quanto a isso. Eu sei que muitos pastores já tiveram problema de verem seus líderes crescerem e começarem a ter medo. Eu acho o contrário, irmãos. Eu prefiro estar rodeado de pessoas boas.
Como eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu sei muito bem o que é ter pessoas ruins ao lado. E o quanto isso prejudica a empresa. O quanto isso dificulta. É ruim ou não é quando você trabalha com alguém que não trabalha direito lá na sua empresa? Sim ou não? É horrível, irmão. Então a gente tem que ter prazer de falar assim, não, o camarada é bom, deixa eu investir nele. Porque não só ele vai crescer, como vai me fazer crescer também. Vai me tornar maior. Sabe, não é ter medo do que vai vir pela frente. Ah, será que ele não vai ganhar a minha posição? Não, pelo contrário, que ele sirva até para te incentivar a ser melhor. Agora, todo mundo aqui poderia ter, todo mundo olhou para Saulo, meio com o olho, disse, não sei. Sabe, Barnabé foi lá e falou assim, não, eu vou investir no camarada. Ele tem futuro. Sabe, todo líder precisa aprender a investir nos seus liderados, a investir em pessoas. Eu me lembro uma vez que eu sentei com 2 jovens aqui na igreja, conversando com eles, e aí eles, poxa pastor, mas eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso, eu acho que não dá, pastor, eu acho que não é para mim. Eu falei assim, rapaz, eu acho que eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos. Eu acho que eu acredito mais naquilo que vocês são capazes de fazer do que vocês mesmos. Sabe, irmãos, a gente precisa ser alguém que impulsione pessoas, que gere pessoas para serem melhores do que nós. Irmão, como eu ficaria muito feliz se algum dia eu pudesse pegar qualquer um de vocês aqui e falar assim, irmãos, nós estamos abrindo uma igreja agora em tal lugar, nós estamos mandando fulano de tal para lá, porque Deus tem usado tanto a vida dele que ele vai fazer uma obra grande lá também no nome de Jesus. Então aprenda a impulsionar pessoas, aprenda a levar pessoas a um lugar maior. E terceiro, era uma conduta exemplar. Ele investia na sua vida porque sua vida refletia os valores que ele pregava, encorajando os outros a permanecerem fiéis ao Senhor. Você investe na sua vida espiritual? Quanto tempo você gasta na sua vida espiritual? Olha só, contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé. Uma grande multidão se converteu ao Senhor. Atos 11, do 20 ao 24. Ele tinha uma conduta exemplar. Sabe, ele não tinha problema em incentivar as pessoas, mas a vida dele era de um homem, de uma mulher de Deus. Todo líder tem que ser exemplo naquilo que faz. Sabe, você vai trabalhar lá no seu trabalho, seja exemplo no seu trabalho. Porque pense que não, mas a verdade é que as pessoas olham para você, se você começar a fazer coisa errada, eles vão falar assim, ainda fala que é crente. Ainda fala que é crente. Então, irmãos, tem um exemplo para ser seguido. Para as pessoas olharem e falarem assim, não, eu vou ser como o Adilson. O Adilson é um cara fiel a Deus. Eu vou ser como a Noêmia. Entende, irmãos? É uma postura que todo líder precisa ter. As pessoas precisam olhar em você e ver Deus na sua vida. Capacitação e guiamento divino. Barnabé foi separado pelo Espírito Santo para a obra, destacando a necessidade de esvaziarmos os nossos próprios desejos
para sermos cheios do Espírito Santo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, eu me esvazio de mim para viver a vontade de Deus. Eu me esvazio de mim para ser cheio do Espírito Santo. A fé de Barnabé o sustentava diante das adversidades, mostrando que um líder cristão deve confiar no controle de Deus sobre as situações. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu não tenho medo das adversidades. Sabe, tinha uma canção que a gente cantava, era um pagode, a gente tinha uma banda de pagode na igreja, falava assim: já passei por aflições e por dificuldades. Clamei por vários nomes e nada adiantou. E aí ele continuava dizendo: clamei por Maria, por José, por Aparecida e por... E agora eu não lembro a canção toda. Normal. Mas aí, irmãos, ele fala sobre em quem nós procuramos ajuda. Nossa ajuda tem que vir de Deus. Sabe, é olhar e falar assim: peraí, se eu tenho fé, eu confio em Deus, eu busco ajuda em Deus e Deus faz as coisas acontecer na minha vida. Conclusão, os líderes cristãos são chamados a serem exemplos, influenciando outros a viverem de acordo com os princípios divinos, investir, apoiar e viver cheio do Espírito Santo são atributos cruciais para uma liderança cristã eficaz. Então que nós possamos terminar hoje com esse exemplo de Barnabé, dizendo: primeiro, eu preciso influenciar pessoas. Eu preciso fazer pessoas iguais a mim. Precisa ter outros Patricks aqui. Precisa ter outras Larissas. Entende? Precisa ter outras Stephanies. Precisa ter outras pessoas parecidas com você. Ah, pastor, e aquilo que eu tenho de ruim? Aí você fala assim: nisso não. Nisso não, nisso que eu tenho de ruim, não faço igual eu. Mas você tem que ter pessoas que olhem para você e falem assim: não, eu quero ser como ele. Para eu terminar, eu me lembro quando uma professora da Escola Bíblica Dominical em Mojimirim, ela fez uma pesquisa na sala de aula e ela perguntou para os alunos ali na sala de aula quem é a referência, quem vocês como fala? Quando se inspira a ter uma vida cristã aqui na igreja. Quem é aquele que você olha e fala assim: poxa, eu quero ser como ele? E 99% das crianças disseram o meu nome. Eu era líder de louvor na época. E disseram o meu nome. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz por eles olharem para mim, eu fiquei com uma responsabilidade muito grande de ser exemplo para aqueles ali. Quem é que olha para você hoje? Ah, pastor, ninguém olha para mim. Não é verdade. Muitos dos irmãos da igreja olham para a sua vida espiritual. Olha para quem você é espelho. Então, inspire eles a serem melhores. Converse com eles. Traga um investimento, apoie eles a viverem cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer como líderes. Disseminar o amor de Deus na vida das pessoas, influenciando elas a viverem a vontade de Deus. Amém? Se coloque em pé, meus queridos. Essa é a primeira aula de outras que nós teremos. Agora, não tem segredo para uma vida cristã,